Olá, amados e amadas do Senhor! Hoje nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, a parte 2. Nós falamos na parte 1 sobre estar aberto a ouvir o Espírito Santo, sair do controle, não estar ansiosa, ouvir ele no mais simples, porque ele fala no simples e não no extraordinário. Sim, e hoje nós vamos falar que não é só orar, é conversar, é abrir o coração, deixar ele participar das decisões pequenas. Por exemplo, Espírito Santo, o que eu preciso entender nessa situação que eu estou vivendo? Pergunte ao Espírito. Me ajuda a reagir com mansidão. Hoje eu só quero te sentir perto. Fica comigo. Fale com o Espírito. Essa intimidade é construída em constância, não em intensidade. Deus não quer só momentos fortes. Ele quer um relacionamento contínuo. Quando Ele está no centro, tudo muda de eixo. Os pensamentos ficam mais leves, as esperas menos ansiosas, as orações mais sinceras. Não é que você deixe de sentir ou desejar, mas agora tudo passa por Ele antes de dominar você. E sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo é o centro, você deixa de correr atrás do que é teu e começa a atrair o que é santo, porque Ele mesmo organiza a tua vida de dentro para fora. Então, confia. O principal é a gente sair do nosso controle e confiar mais em Deus. Sabe como uma criança, quando ela simplesmente pega na mão do seu pai e da sua mãe e vai, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o que te espera. O pai simplesmente pega na mão dela e fala: vamos ali, como meu pai já fez comigo, vamos ali com o pai, filha. E eu simplesmente fui, porque era alguém que eu amava e acreditava. Então eu fui na confiança. Quando ficamos no controle, a gente se paralisa. Isso é horrível. Certa vez, eu estava numa situação muito difícil. E eu sempre fui uma mulher controladora, por viver em situações difíceis. E eu estava em oração, sempre em oração. E numa certa manhã orando, e eu pedindo uma resposta para o Espírito Santo. Abri a Bíblia e nada, mas eu estava muito ansiosa. Até então eu não sabia que o Espírito Santo não falava na ansiedade. E tá, a resposta não veio. Aí eu desisti, eu falei, eu desisto. Entreguei, falei, vou fazer o serviço de casa. E assim eu fui louvando, liguei acho que o som, o louvor, fui cantando, agradecendo o Senhor, lavando a minha louça, fui fazendo minhas coisas. Acho que era por volta do meio-dia, eu acabei de lavar a louça, eu sentei e fui tirar a cutícula da mão e eu ouvi a voz falando, abra a palavra. Eu falei, nossa, não, agora eu tô louca. Falou de novo, abra a palavra. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. E continuei tirando a cutícula. Falou a terceira vez, abra a palavra. Aí eu falei, bom, o que tem? Só abrir a palavra, não é nada demais. Mas aquele medo de ser o meu eu, de eu me enganar, de estar iludida, sabe? Olha só, eu ainda estava no controle de achar que tudo é eu.
mas eu fui lá, abri a palavra e saiu a ressurreição de Cristo. E na hora eu chorei muito, porque eu senti uma paz tão grande. É um dos detalhes. Quando o Espírito Santo fala com você, você sente uma paz tão grande. Era Deus falando ali comigo. E o Espírito Santo, ele não falou para mim, abra a Bíblia. Ele disse, abra a palavra. E veio na minha mente, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é a palavra. Então, não era a Bíblia, é um conjunto de livros. Mas a palavra é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Então, eu sabia que aquela palavra era o próprio Jesus falando comigo. Que tudo que estava morto na minha vida, Deus tem o poder de fazer, de trazer vida. Cristo ressuscitou. Cristo morreu por um momento, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E assim é na nossa vida. Tudo que está morto, Deus tem o poder de trazer a vida. Creia nisso. E o Espírito Santo, ele vai falando nas coisas mais simples da tua vida. Quando você está lavando a louça, ele pode falar com você aleatoriamente, desde que você esteja em conexão e de coração aberto para ouvir. Não espere o extraordinário. Amém? Se essa palavra falou com você, curte, compartilhe e se inscreva e leve para mais pessoas. Seja um propagador da palavra, que Deus nos fez para sermos servos dos nossos irmãos. Amém?